Já. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no canal para Gostar de Ler. O canal que nós tentamos falar de literatura e trazer livros interessantes aqui. E nós vamos falar sobre esse livro, até já fiz uma meia resenha dele aqui no canal uns vídeos atrás, junto com o Stalker, do Lars Kepler, mas eu resolvi falar sobre ele inteiro. Ele é um livro que é lançado em março do ano passado, se eu não me engano. Já vai fazer um ano, 1793. O título dele em sueco é esse mesmo, por Niklas Natt och Dag, que ele é um cara que esse autor aqui, o primeiro livro dele, ganhou o prêmio de thriller histórico na Suécia, e o Natt och Dag é interessante, que é o nome artístico, isso porque Natt och Dag é noite e dia, né? Então é Niklas, noite e dia. E ele escreve, é uma trilogia, porque já lançou em 1794, não sei se a Intrínseca vai lançar ou não, mas é um romance histórico que vai ambientar a Estocolmo justamente nesse ano de 1793. Tem uma edição muito bonita e vai trazer para nós, assim, vai ser 4 partes, tem 4 partes o livro, então ele é narrado em 4 partes, não 4 narradores, 4 partes. E a primeira parte são apresentados os 2 personagens principais, que é o Cecil Winge, que é um cara todo racionalista, todo influenciado pelas filosofias do iluminismo, que estava em voga na época, do racionalismo, tudo, só que porém o Cecil Winge, ele é tuberculoso, né? Então ele tem um defeito. E um outro era um ex-combatente de guerra, já mais brutão assim, mas não tem um braço, tinha um cotoco, né? Então ele era mais cara prático assim, mais supersticioso. Então é interessante como ele coloca esses 2 personagens assim, parece 2 arquétipos, parece assim clichê, mas não é clichê porque funciona bem. E o plot começa assim, tem um menininho aqui no começo do livro, interessante, livro que tem mapas, porque esse livro tem um mapa assim do Estocolmo do século XVIII. Aqui, se der para ver, Estocolmo do século XVIII. É muito, muito legal. Aqui você vê a Gamstan, aqui é onde fica a Academia Sueca de Letras, que foi fundada em 1783, se eu não me engano, fazia pouco tempo, perto da onde passa esse livro. Então aqui vai se passar a história. E dentro num poço aqui, é achado um corpo em Ushuaia, na Baía de Ushuaia. Agora eu não estou conseguindo achar aqui no mapa, o Sharia aqui. Aqui o Sharia. É achado um corpo. E o menininho mostra para esse capitão do exército, que foi no exército uma guerra com a Rússia, ainda perdeu, então que a gente vê uma Estocolmo desolada pela guerra. Uma Estocolmo que perdeu, o rei morreu, e nesse ano aqui teve uma outra morte que nós vamos falar, também muito importante na história mundial, que reverbera os acontecimentos que aconteceu num outro país, reverbera os acontecimentos aqui na história. Mas é um ano de turbulências, assim, onde a burguesia começa a emergir como uma classe emancipada, então começa a questionar a aristocracia, começa a adquirir poder, e tem toda aquela lógica dela se articular com o povo para fazer as revoluções nos outros países. Menos na Suécia não aconteceu isso, que eles fizeram um acordo parlamentar onde existe uma monarquia parlamentar, uma democracia parlamentar com monarquia, né? Até hoje, mas é interessante. Esse livro traz bastantes coisas daquele Estocolmo suja, aquele Estocolmo te mete naquela cidade do século XVIII, não Estocolmo de hoje, né? Que é bonita, que é limpa, mas aquele Estocolmo das ruas sujas, as pessoas sujas, dos bares. Então trabalha bem essa coisa no ar, essa coisa da noite. E depois tem mais 2 partes, que vai ter a parte do Blix,
que é a segunda parte, para a parte deles, aí começa uma outra parte no livro, que é um cara escrevendo uma carta para uma irmã dele. Só que a irmã já morreu, se eu não me engano, mas é importante entender isso. É o cara escrevendo uma carta, não posso falar o conteúdo da carta. E depois temos uma outra história de uma moça que é importante, inclusive eu acho que ela vai ser importante para o segundo livro, porque ainda não é resolvido o problema dela aqui nesse livro, né? Mas é crucial para a história. E essa moça, Anistina, ela é levada para uma casa onde eles maltratam mulheres, estupram mulheres, costumam fazer maldade assim, com mulheres, tudo, e ela tenta fugir de lá. E depois vai acontecer uma coisa, aí volta o capítulo 4, na parte 4, volta o Cecil Indy e o marinheiro, e é interessante como que as 4 histórias se cruzam. Então elas vão se cruzar e eles vão tentar descobrir quem que é esse corpo que eles chamam de Johan no começo, porque o corpo estava todo desfigurado, tudo, e a polícia tinha começado a ser instituída, mas ela já ia embora, o policial que era amigo de Cecil Inge, entra outro que não gostava dele, então aí começa a ter uma investigação, mas é basicamente isso, mas é legal porque o porquê, o motivo, né, desse corpo, quem que era esse corpo, tudo, mas os subenredos, as histórias paralelas, você conhecer um pouco da história de Estocolmo, a história da Suécia, Estocolmo, que é uma história que a gente não conhece muito, não é passada para nós aqui. Então esse livro, a Intrínseca trouxe nessa edição muito boa, vai tratar sobre isso. Aqui atrás até fala assim, no Estocolmo do século XVIII, a missão tem um preço, seus braços e pernas, seus olhos e línguas, seu amor, sua alma. Então isso é referente à segunda parte do livro, né, até que é bem interessante. Então fica a dica de um livro bem legal para ler, apesar de 1 ano de lançamento. Vamos ver se esse ano lança o 1794. E um abração, até mais.